Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho trazer hoje a 12ª aula do terceiro trimestre da Lições Bíblicas do CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A revista que nós estamos tratando são os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás contra a Igreja nesses últimos dias que antecedem a vinda de Jesus. A aula de hoje é a 12ª aula, nós vamos tratar da espiritualidade holística. O texto áureo dessa aula está lá em João capítulo 14, versículo 6, que diz assim, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nesse título, espiritualidade holística. Holística significa que é uma espiritualidade total, um sincretismo religioso. Então hoje nós temos que observar que a igreja parte para um sincretismo religioso. O que é um sincretismo, meu irmão? Um sincretismo é alguém que pega um pedaço de cada coisa e mistura, bate no liquidificador e entrega para as pessoas estarem usando. É isso que está acontecendo nas igrejas hoje. O tema principal dessa lição é a condição da igreja nesses dias, que ela tem rejeitado o único caminho que a Bíblia diz existir, que é Jesus Cristo. Jesus vai dizer que sem Ele, eu e você, não podemos ser aceitos por Deus, porque nós precisamos de um substituto, e Jesus é o nosso substituto. Eu quero trazer aqui para você alguns pontos que o autor José Gonçalves vai tratar na lição, para que eu e você possamos ver que o que ele diz é sério. O primeiro ponto que ele está dizendo para mim e para você é sobre o fenômeno religioso. Ele vai tratar da busca do sagrado. Bom, a busca do sagrado, irmãos, está em cada um dos homens que pisaram nessa terra. Todos nós temos em nossos corações um desejo de encontrar Deus, de buscar Deus, de sermos abençoados por Deus, de sermos comunhados com Deus, temos comunhão com Deus, comungar com Deus. E nós podemos ver isso em todo tipo de religião que não é o cristianismo. Todos os lugares do mundo existem religiões diferentes, mas todas elas têm um único só propósito: adorar a Deus. O problema nosso que nós temos é a questão do pecado. Como o homem caiu, ele se rebeliou contra Deus, ele se alistou ao lado do diabo para lutar contra Deus, entre aspas, desobedecendo a ordem que Deus havia dado. Nós perdemos essa capacidade de tomar contato com o Deus verdadeiro, com o Deus Jeová das Escrituras. E a palavra diz que nós caímos num limbo, numa situação em que nós não conseguimos nos curar. Precisamos que Deus nos cure. E é aí que entra o problema. Os homens arrumam todo tipo de remédio para tentar sanar esse problema. São as religiões falsas, o ateísmo, o materialismo, o marxismo, o pensamento sincretista, que nós vamos tratar aqui nessa aula. Então são vários tipos de temas que entram na sociedade para tentar cumprir esse espaço que o homem tem. O grande físico e matemático Blaise Pascal, ele vai dizer para mim e para você que o homem é como um quebra-cabeça que tem um formato e falta uma peça. Esse homem tem uma forma e ele falta uma peça. Essa peça tem o tamanho de Deus. A peça que está faltando no homem, então, é Deus. E o homem tenta de todo modo ele tenta alcançar Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não pode ser alcançado se não for pela figura de Jesus Cristo, o Messias. Então eu e você temos que atentar bastante para isso aí. E o que nós temos visto hoje nas igrejas são vários métodos de alcançar Deus. Tem pessoas tentando alcançar Deus com pulos, gritaria, macumbaria, pensamento errôneo sobre as escrituras, e vemos que cada vez mais as igrejas têm abraçado essa espiritualidade holística. Não, Jesus te aceita de qualquer jeito. Não, você não precisa ter esse problema aí, com o seu pecado. Deus te aceita, Deus te ama de qualquer jeito. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que somente um caminho leva a Deus e é Jesus Cristo. E a primeira mensagem que ele traz em Mateus capítulo 4, versículo 17 é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então eu e você temos que nos arrepender da nossa condição caída e crer que Ele levou sobre Ele os nossos pecados naquele madeiro para garantir para mim e para você a nossa salvação, quer seja ela individual ou comunitária. Então nós temos que ter esse pensamento. A primeira coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça é que não serve uma visão holística para a igreja. A igreja não pode abraçar essa visão holística. Quando a igreja começa a abraçar essa visão holística, nós vamos encontrar problemas. Eu quero que você lembre-se daquela igreja chamada Tiatira, que está lá em Apocalipse capítulo 2. Vai dizer que aquela igreja tinha um espírito de Jezabel, que levava os homens e as mulheres daquela igreja a cair em pecado, a idolatrar ídolos, a fugir da face de Deus, a não se arrepender do pecado.
E Jesus dá uma grande lição para essa igreja voltar ao que ela fazia, às grandes obras, mas sem perder a doutrina, sem perder a disciplina, sem perder o entendimento de que Deus e é Senhor, e que nós temos somente um único caminho, a saber, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir a Deus se não for por meio dele. Também fica muito claro isso em Mateus capítulo 11, versículo 25 a 27, quando Jesus ora ao Pai dizendo que tudo aquele que o Pai deu para ele está trazendo para Deus. Então eu e você temos que pensar nisso para nós termos uma comunhão correta com Deus. Só tem um caminho, Jesus Cristo. Nós não podemos arrumar outro caminho. A Bíblia vai dizer que é somente pela fé em Jesus Cristo que nós somos perdoados, salvos pela graça. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. E lá no capítulo 8, verso 1, ele diz assim, Paulo diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a primeira mensagem que eu trago para você é que só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem uma vida, a saber, Jesus Cristo. Nós não podemos, nas nossas igrejas evangélicas, abraçar o sincretismo, abraçar práticas como práticas espíritas, práticas católicas, práticas de macumbaria. Nós não podemos abraçar esse tipo de coisa. Amuleta, esse tipo de coisa, meu irmão, nós não podemos abraçar esse tipo de coisa. Isso não está nas escrituras. Isso não é bíblico. Isso não faz parte do que Deus manda, né? Pode ser que você fazer algo desse tipo resolva seu problema com a fé em Cristo? Pode sim, meu irmão. Pode sim você fazer algo assim, fazer um voto, fazer uma promessa, né? Fazer um voto com Deus, fazer um propósito com Deus. Isso já é outra coisa. Vale para você, vale para quem está fazendo, mas não é algo que é doutrinário, algo que é uma doutrina específica da Bíblia. Isso não é doutrinário. Pode ser que sirva para você? Pode sim. Mas vai acontecer com todo mundo? Pode ser que não. Pode ser que, muito provavelmente, na verdade, não vai acontecer com todo mundo. Pode ser que sirva somente para você, que serviu somente para a sua fé. Então, muito cuidado com isso aí. Nós não podemos abraçar tudo que nós vemos, porque se eu e você comemos veneno, nós vamos, obviamente, morrer. E eu e você, nós não podemos comer veneno espiritual. Esse é o primeiro ponto da lição que eu quero dizer para você. O segundo ponto da lição, ele vai dizer o seguinte, que existe uma espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. O homem precisa, né, ter esse negócio, o sentimento religioso. Isso é um comentário, né, um argumento apologético para defender a fé, que o ser humano ele tem um pensamento religioso, ele tem um sentimento religioso, ele precisa dentro dele encontrar Deus, ele precisa de todas as formas encontrar Deus. Aí tem aquele irmão que vai falar assim, aquela pessoa que vai falar assim, né, não, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, né, eu não quero Deus, esse negócio aí para mim é antiquado, atrasado, tudo mais. Mas se você for observar nas entrelinhas, ele sempre terá um Deus. Ou o Deus dele é o materialismo, ou o Deus dele é sua casa, sua vida boa, seu emprego, né, seu emprego bom, né, sua família, é sua mulher, seus filhos, é seu marido, né, ou o seu Deus é algo além disso, é ele próprio. Às vezes o Deus da pessoa é ele próprio, ele se olha no espelho e ele fala, nossa, como eu sou bom, como eu sou bonito, como eu sou especial, né, como eu sou diferenciado dessa humanidade. Então ele pensa ser ele um Deus ou um tipo de Deus. Na cabeça dele, ele é Deus. Por isso que ele não acredita em Deus. E esse é o maior pecado. É o que constipa o pecado do orgulho. É o que nos mostra que o ser humano ele é orgulhoso. E esse elo está quebrado entre ele e Deus. Por isso o ser humano ele sempre tem esse sentimento de querer adorar alguma coisa. Até mesmo ele. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que os homens serão amantes de si mesmos. Né? Autófilos, né? Eles são autófilos, próprio, filhos, amor, eles têm amor por si próprio, amor por si mesmo, né? Eles se amam, né? Como eu sou especial, como eu preciso cuidar de mim, como eu sou diferente desta ralé, como eu sou diferente deste povo. E é isso que a Bíblia está dizendo. O ser humano ele tem um desejo de adorar alguma coisa, mesmo que seja ele mesmo. Essa é a primeira grande colocação que o autor traz, e ele repete ela de uma maneira mais específica, dizendo que o sentimento religioso está no mundo inteiro. E eu confirmo isso para você, meus irmãos, se eu e você pegarmos para estudar, eu já tirei tempo para fazer isso, pegarmos para estudar todas as religiões que tem no mundo, né, os hinduístas, os taoístas, os shintoístas, né, o I Ching, todo esse tipo de coisa que está no Oriente, o islamismo, o judaísmo, todo tipo de religião, ocultista, satanista, Palo Mayombe, todo esse tipo de coisa, nós vamos ver que o ser humano ele precisa, de alguma maneira, de um Deus.
Até mesmo os que adoram os astros, né? A lua, as estrelas, o céu, os animais. Nossa, que natureza linda, né? Os deístas, os panteístas, os politeístas, que tem muitos deuses, como os hindus, né? Os da Índia, eles pensam que tem muitos deuses, cada um tem um deus. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que só tem apenas um Deus, mas isso serve para comprovar que o ser humano ele é religioso por si mesmo. Por quê? Porque ele tem um elo que o liga a Deus, mesmo que esse elo esteja quebrado pelo pecado. No coração dele, ele tenta encher-se com alguma coisa. O problema é que dentro do ser humano sempre vai ficar um vazio quando ele é preenchido por estas coisas. Ele precisa urgentemente de ter contato com o Deus verdadeiro para que ele seja preenchido na alma, preenchido no espírito e consequentemente ter alívio no seu corpo para isso acontecer, né? Ele precisa de ter o toque de Deus na vida dele, o toque do verdadeiro Deus. A Bíblia diz que o verdadeiro Deus é o Deus Jeová e só podemos alcançar isso por meio das Escrituras, né? E do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo trabalhando em nosso coração, tudo junto ao mesmo tempo. A Bíblia vai dizer que Deus Pai fez o plano da redenção, Jesus Cristo executa o plano da redenção na cruz e o Espírito Santo aplica o plano da redenção em mim e em você, salvando a nossa vida, a nossa alma, nos religando a Deus Pai no Espírito. Amém? Então esse é o ponto que eu quero trazer. O ser humano, o segundo ponto, né? O ser humano ele é por si próprio um ser espiritual. Ele precisa de algo, né? O espírito dele está morto, né? O Atman Lee, um grande pregador chinês, vai dizer que o espírito dele está morto. Mas não é porque está morto que não tem espírito. Ele continua tendo espírito, ele precisa ter algo espiritual, ele necessita de fazer ali a sua atividade espiritual. É por isso que muitas pessoas queimam vela, é por isso que muitas pessoas elas oram no pensamento, elas tinham tempo para meditar, né? E mesmo assim estão cometendo aí um erro crasso, né? de espiritualidade, né? Estão tentando alcançar Deus pelos seus próprios métodos, estão tentando fazer aquilo que Caim fez, alcançar a Deus pelos próprios métodos. A Bíblia diz que eu e você, meu irmão, nós temos que alcançar a Deus pelos nossos métodos, mas somente em Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. A Bíblia diz em João capítulo 11, versículo 25, 26, que Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá, porque ele ressuscitará no último dia. João capítulo 6, ele fala isso cerca de 4 vezes, no versículo 37, 38, 39 e 44. Ele vai dizer para mim e para você que ele é a ressurreição e a vida. Então que você possa ficar com essa palavra do segundo tópico, que eu e você somos seres feitos para adorar a Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Amém? O terceiro tópico, ele vai dizer algo muito importante. Ele vai dizer assim que o fundamento da espiritualística é que não há um Deus pessoal. E aqui eu quero entrar um pouquinho no pensamento, né, que foi trago para o Ocidente. O Ocidente somos nós, a América, foi trago principalmente pelos orientais. Os orientais vão dizer assim, olha, não tem esse negócio de Deus pessoal. Cada um escolhe o seu Deus, né? Existe uma força maior que move o universo. Existe uma força patente que gera tudo, né? Que tudo anda por conta dela. E nós sabemos que realmente existe essa força que é Deus, Jesus Cristo, o Senhor, o Espírito Santo. Mas eles vão dizer que é o seguinte, não, esse Deus ele não pode ser conhecido pelo homem, ele não se mostra ao homem, ele não alcança o homem. Mas a Bíblia está dizendo que não. Está dizendo que esse Deus, Jeová, está dizendo que esse Deus, Jesus Cristo, ele alcança eu e você através do Espírito Santo, através da autorrevelação divina. Esse Deus se mostra a nós, o nosso íntimo, que ele é Deus de verdade. E aí existe a contrapartida do ser humano. O ser humano resiste a esse encontro com Deus por conta do pecado. Você lembra de quando Adão caiu? De quando Adão cometeu o pecado? Qual foi a primeira coisa que Deus perguntou para ele? Adão, aonde você está? O que está fazendo? Ele vai ver que Adão estava escondido entre as matas do jardim do Éden. Adão estava escondendo de Deus. O homem, então, ele tende a se esconder de Deus. A não ser que Deus se exponha primeiro e alcance esse ser humano, ele não pode alcançá-lo. Amém? Para que eu e você recebamos o Evangelho, ele tem que ser apresentado a nós do jeito que ele é. O homem é pecador, o homem precisa ser salvo, o homem precisa ser tratado, o homem precisa ser abençoado por Deus e nós temos que aceitá-lo. Se nós rejeitarmos ele, nós seremos condenados. É isso que a Bíblia vai dizer. E existe sim um Deus pessoal que eu e você podemos conhecer por meio da palavra, por meio da oração, por meio do jejum, por meio do culto público na igreja, por meio de reunir em casa, por meio de adoração comunitária e assim sucessivamente, né? Que você possa ter isso no seu coração. Ele traz outro ponto
que é que não há uma verdade factual. E aqui entra um pouco desse negócio, né, do relativismo. O relativismo vai dizer o seguinte, meu irmão, que não, esse negócio de que tem uma verdade absoluta, não, isso ficou para trás. Eu possuo uma verdade, os irmãos que estão aí no telefone possuem outra verdade. Né? A Bíblia vai dizer que não, existe somente uma verdade e essa verdade liberta. João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 14, 6 diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Então a verdade que liberta é Jesus Cristo. A verdade que liberta é o Senhor Deus de Israel. A verdade que liberta é o Espírito Santo, sagrado e fincado no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Essa é a verdade que liberta, né? Não há uma verdade factual, é uma mentira. Existem sim verdades que não podem ser solapadas. E a principal verdade é que Deus é Senhor, que a Trindade existe e que Deus voltará para buscar os seus escolhidos no dia da vinda de Jesus Cristo. Amém? Então que eu e você possamos estar pensando nesse terceiro ponto, de que Deus ele vai retornar, ele vai voltar para buscar a sua igreja e que a verdade permanece. A Bíblia diz que as palavras podem passar, o ser humano pode passar, o céu e a terra pode passar, mas as palavras de Deus, nem um tio nem um jota da lei é tirado e elas não podem passar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passam, porque elas são a verdade. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Foi o que Jesus disse para mim e para você. Então esse negócio que a verdade para mim e para você, cada um tem a sua, é uma mentira. A gente sabe que isso não existe, mas é um pensamento coletivo que foi infiltrado na mente dos seres humanos, principalmente nos últimos 30 anos para cá, que tem que ser quebrado. É esse negócio aí de que não, todo mundo tem que ter o mesmo pensamento, meu irmão. Se fosse assim, então, todo mundo era igual. Se fosse assim, então, todo mundo vestia a mesma roupa. Se fosse assim, então, todo mundo morava na mesma casa, no mesmo tipo de casa. Mas não, nós somos seres diferentes, nós temos personalidade, nós temos alma, nós temos pensamento, nós temos espírito, nós temos corpo, nós temos profissões diferentes, nós não fazemos a mesma coisa, nós temos famílias diferentes, maridos e esposas diferentes, nós temos pai e mãe diferentes, nós temos características diferentes, um tem mais cabelo, outro tem menos, um tem mais peso, outro tem menos. Não existe esse negócio, né? Nós somos feitos para ser diferentes um do outro e cada um dá glória a Deus do seu jeito. Aleluia, amém? Então eu e você, nós damos glória a Deus do nosso jeito. Cada um dá glória a Deus com suas características, com o seu trabalho, com o seu emprego, com a sua família, com a sua vida, com as suas dificuldades, com as suas provações. Não existe esse negócio de que todo mundo é a mesma coisa, não existe uma verdade. Cada um carrega essa verdade, cada um faz essa verdade sua, que é Jesus Cristo, e dá glória a Deus por meio dele. Em nome de Jesus recebe essa palavra, amém? E por último, meu irmão, ele vai dizer o seguinte, que a espiritualidade holística tem que ser colocada em contraponto com a Bíblia. Aqui ele vai tratar do problema do pecado, né, que o ser humano caiu. Ele vai tratar da necessidade de um Salvador específico. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 3, versículo 23, que o homem pecou. Ele está no estado de pecado. E ele foi destituído da glória de Deus. Mas no versículo 24, Paulo vai continuar dizendo que nós somos agora justificados pela fé e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que conseguiu redenção eterna para mim e para você, segundo Hebreus capítulo 9, versículo 12. Consulta aí, Hebreus 9, 12 vai dizer que ele conseguiu redenção eterna para mim e para você. Versículo 13 de Hebreus 14, ele vai dizer que o sangue do boi, o sangue dos carneiros, o sangue dos animais não conseguia fazer, que era redimir o cara por dentro, o ser humano por dentro. Jesus Cristo faz, redimindo ele por fora, no corpo, redimindo ele por dentro, na alma, e religando o espírito dele ao Senhor, né, por conta da sua cruz. A Bíblia vai dizer que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então que eu e você tenhamos esse entendimento. Nós temos que correr dessa espiritualidade holística e temos que retornar. A igreja tem que retornar para a cruz, tem que retornar para buscar o Calvário, tem que retornar para buscar a língua de fogo do Pentecoste, tem que voltar a buscar e a entender a lei que foi dada no Sinai, no Monte Sinai. É que eu e você possamos entender, porque a Bíblia diz que a lei foi paga em Jesus Cristo, mas que a lei moral de Deus continua condenando o mundo. Isso aí é conversa fiada, esse negócio aí de que a lei não condena mais. A lei condena sim. Romanos capítulo 3, versículo 13 diz que a lei foi dada para calar a boca dos homens diante de Deus. Então eu e você só podemos ter, né, a nossa ficha limpa, a nossa ficha criminal de pecado limpa quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Que você possa receber fortemente essa palavra, essa aula. Eu vou ficando por aqui.
que você possa curtir, comentar, compartilhar o vídeo, passar para o irmão que está precisando e que em nome de Jesus Deus possa falar grandemente no seu coração. Tchau, espiritualidade holística, e vamos abraçar a cruz de Jesus Cristo. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe fortemente.